A empresa McDonald's nos Estados Unidos anunciou que está encerrando algumas de suas políticas associadas à assim chamada Agenda Woke. E mais, o que a prisão de uma jornalista italiana no Irã tem a ver com a prisão de um iraniano que esteve no Brasil e foi preso nos Estados Unidos? Hoje temos duas notícias em um único boletim, do Boletim Pega Vox. Eu sou Ivan Cleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e este é o Boletim Pega Vox desta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. A empresa McDonald's nos Estados Unidos anunciou que está se distanciando de algumas políticas da assim chamada Agenda Woke. A decisão da empresa inclui o fim do programa considerado, o nome do programa, aliás, DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, e também o fim de um ambicioso plano de metas de representação. A empresa também não irá mais exigir metas como essa da diversidade, equidade e inclusão de fornecedores. A McDonald's, assim, se junta a uma lista que vem crescendo a cada mês de empresas que estão, digamos, se distanciando da assim chamada Agenda Woke. Essa lista inclui nomes como a Ford, como a Caterpillar, como a Toyota, entre outros. Por enquanto, essas empresas vêm adotando essas decisões especificamente nos Estados Unidos. Agora, além da pressão, como algumas mídias colocam nos Estados Unidos, dos conservadores, inclusive um ativista chamado Robin Starbuck, que vem fazendo uma pressão muito grande nessas empresas e vem colhendo os frutos daquilo que ele se propôs a fazer, o que mais poderia estar atrás da decisão dessas empresas em abandonarem uma agenda que eles adotaram tão fortemente entre os anos de 2020 e 2021? Seria o efeito Trump? Mas e se Donald Trump não fosse o motivo pela queda da agenda woke nos Estados Unidos, mas sim um reflexo de uma sociedade que está rejeitando esta agenda? Para entendermos isso, vamos trazer aqui um dado muito interessante das eleições que Trump venceu agora em novembro de 2024. Entre aqueles eleitores considerados eleitores de uma em cada 4 eleições, portanto não são eleitores que comparecem para votar em todas as eleições, Donald Trump teve uma vitória arrasadora. Em algumas comunidades, essa vitória chegou a 70% entre esses eleitores que comparecem, de novo, em uma a cada 4 eleições. Mas o que esses eleitores têm em comum e por que eles votaram em Trump? Uma grande rejeição da maneira que os Estados Unidos vinham sendo conduzidos, não somente na economia, mas em questões sociais. E eles viram justamente em Kamala Harris a personificação de agendas como essa, a agenda woke. Nesse sentido, então, Trump, como eu disse, seria um reflexo. As pessoas votaram em Trump para demonstrar a sua insatisfação com questões como essa, envolvendo a agenda woke. Agora, nós tivemos os dados das eleições que representam, que são dados consolidados que a gente pode analisar. Mas pode ter certeza que as empresas também têm acessos a números através de pesquisas como essa. Obviamente que a pressão, melhor dizendo, de um ativista como o Starbuck, como eu falei aqui no início do vídeo, ajuda. E essa exposição social atrapalha os planos das empresas. Mas, de qualquer maneira, eles têm os números internos de pesquisas de mercado. E aí, muito provavelmente, as pesquisas estão indicando que a sociedade americana está rejeitando toda essa questão. Lembrando que a agenda woke teve seu ápice em 2020, 2021 e, como o jornal The Economist recentemente fez um artigo, uma reportagem sobre o assunto, ela vem em declínio e aparentemente no final de 2024 e agora no início de 2025 é o ápice desse declínio da agenda woke. Se ela vai voltar ou não no futuro, não sabemos. Mas quando uma empresa do tamanho, do porte do McDonald's, que, como nós sabemos, em cada esquina dos Estados Unidos praticamente tem um McDonald's, é um sinal muito forte de como a sociedade americana, neste momento, está se alinhando. Agora, como sabemos, a agenda woke era uma ferramenta, ou é, uma ferramenta muito importante para a implementação
do globalismo mundo afora. Globalismo que pode ser considerado o comunismo dos nossos tempos, não é mesmo? Bom, é aqui que entra uma recomendação que eu gostaria de fazer, porque eu não seria capaz de explicar isso neste vídeo, mas o Flávio Gordon, o renomeado autor Flávio Gordon, fez esse favor pra gente em um livro de apenas 92 páginas, rapidinho de ler, chamado Globalismo versus Comunismo. Ali teremos muitas respostas dos dias atuais e desse embate, chamado embate globalismo versus comunismo. E olha que interessante, a Decision Desk do Pegavox me avisou que este livro é baratinho, custa menos que um pastel e um caldo de cana. Vai perder essa? Você encontra este livro lá na livraria Pegavox, tá certo? Bom, eu disse que teríamos duas notícias no boletim Pegavox desta terça. Mas na verdade, a segunda não é bem uma notícia, mas uma reportagem / investigação que ainda está em andamento e muito provavelmente teremos novidades sobre este assunto. Tudo começa com a prisão de 2 iranianos, um na Itália e outro nos Estados Unidos. Este iraniano que foi preso nos Estados Unidos tem cidadania americana. Ponto. Em consequência dessas prisões, acredita-se que o regime iraniano resolveu de alguma maneira retalhar as prisões deles. Como um iraniano foi preso na Itália, o regime iraniano prendeu uma jornalista italiana no Irã, Cecília Sara. Bom, dito isso, o portal Infobae fez uma investigação sobre esses iranianos e eles são acusados de ajudarem o regime iraniano a driblar as sanções, conseguir peças e equipamentos para a construção de drones. Agora vamos voltar aqui rapidinho em janeiro de 2023, de 2024, quando uma base americana na Jordânia foi atingida por drones e, de consequência, infelizmente, 3 soldados americanos perderam a vida em consequência deste ataque. O Pentágono começou a fazer uma análise dos drones, das peças, dos equipamentos, dos drones que atingiram essa base. Ponto. Agora, lembrando aqui que os nossos 2 iranianos, então, são acusados de ajudarem a comprarem peças, enfim, driblar as sanções impostas ao regime iraniano. Acontece que um destes iranianos esteve no Brasil poucos dias antes de ser preso nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E ele ficou ali menos de uma semana, 5, 6 dias na região. Acontece que, em base a uma investigação tanto da Decision Desk do Pegavox como do portal Infobae, a região de Joinville, um polo industrial muito conhecido, é famosa, ou tem pelo menos uma boa reputação, em produção de equipamentos para, adivinha? Drones. E isso pode ter uma conexão com a questão toda envolvendo a fabricação de drones do regime iraniano e a maneira que eles usam aí a sua rede no Ocidente para driblar as sanções e comprar esses equipamentos. É muito cedo, as investigações estão no começo e não podemos afirmar que equipamentos fabricados no Brasil tenham abastecido então a fábrica de drones do Irã. E talvez a empresa que vendeu o equipamento, muito provavelmente nem sabia que esses equipamentos fossem terminar lá no Irã, mas de qualquer maneira essa história pode render muito. Outro detalhe sobre Joinville é a proximidade com o porto de Itajaí, o que facilitaria também o transporte. Nós, na Decision Desk do Pegavox, estaremos monitorando toda essa rede de intrigas aí e de conexões e atualizando o nosso público. Agora chegamos naquela parte do vídeo onde nós passamos para a nossa audiência a palavra do dia. E você vai escrever esta palavra aqui na seção de comentários, ganhar um like do Pegavox e ajudar no engajamento. Como foram 2 notícias, nós vamos dar a opção hoje para a nossa audiência escolher uma entre 2 palavras, ou até mesmo, quem quiser escrever as 2, não tem problema. Então vamos lá, as palavras do dia de hoje são PH Donalds ou MacVox Feliz. Repetindo, PH Donalds ou MacVox Feliz. Escreva uma ou as 2 palavras aí na seção de comentários e ajude este vídeo a ter mais engajamento e, de consequência, mais pessoas vão receber esse conteúdo, tá certo? Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e este foi o Boletim Pegavox desta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência.